Bom dia, meus amigos, tudo bem com vocês? Paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Eu confesso para vocês que hoje eu não estava me sentindo inspirado a gravar uma palavra e eu particularmente não estava em mente, vou fazer de novo. Eu gravei um vídeo sábado passado, vou fazer de novo, nem passou isso em mente, mas conversando com um colega de trabalho, um carinha abençoado aí chamado Cauã, paizinho de Deus, e ele foi inspirado por Deus para me inspirar a compartilhar uma palavra com você nesta manhã. E o Espírito Santo colocou no meu coração, através da vida do Cauã, acerca de Judas e de Jesus. Até tem pessoas que usam o termo, o beijo da traição, no momento em que Jesus está no Getsêmani para ser preso, ele estava em oração com os discípulos e Judas entregou Jesus, Judas vendeu Jesus 30 moedas de prata. Então Judas chega até o Getsêmani, onde Jesus estava com os demais discípulos, e os soldados próximos de Judas vai até Jesus. Ele dá um beijo no rosto, porque foi assim que Judas havia combinado com os doutores da lei, com os soldados, qual seria o sinal para indicar naquele escuro, na hora da oração no Getsêmani, para indicar quem era Jesus, para que ele fosse preso. E quando Judas se aproximou, deu um beijo em Jesus, Jesus reagiu de uma forma que serve de exemplo para nós. Jesus, ao invés de chamá-lo de traidor, Jesus, ao invés de destratar Judas, Jesus, ao invés de tentar fugir até mesmo, Jesus olhou para Judas e falou para ele: amigo, por que viestes? Jesus chama Judas de amigo. E é legal isso, porque todos nós temos amigos e todos nós nos alegramos com os nossos amigos, e também em momentos, às vezes, nós nos chateamos, nós nos entristecemos, assim como pode ser que muitas das vezes alguns dos nossos amigos se chateou ou se entristeceu com a gente. Porém, o fato de nós nos chatearmos ou alguém se chatear com a gente não deve ser levado em consideração ao ponto de se haver uma rejeição, porque é natural, a gente é ser humano, a gente é falho, a gente erra nas palavras, às vezes a gente erra nas atitudes. Porém, Judas cometeu um erro muito grave se a gente for interpretar, mas o erro de Judas fazia parte do plano de Jesus Cristo, porque Jesus precisava ser entregue, Jesus precisava morrer na cruz, Jesus precisava realizar o ato da expiação pelos nossos pecados. Se Jesus não fosse crucificado, se Jesus não morresse e não ressuscitasse ao terceiro dia, não seríamos alcançados pela salvação. É como muito se ouve falar, porque tem o embasamento bíblico. Jesus realizou o ato da expiação, o ato sacrificial que se realizava através da vida de um cordeirinho que era sacrificado pelo pecado do povo. Isso nos dias de Moisés, nos dias do Antigo Testamento. E Jesus, ele realizou a mesma coisa, o ato da expiação. Ele, representando o cordeiro, morreu na cruz por nós, derramou o sangue dele por nós, no nosso lugar. Porque se hoje fôssemos olhar para nós, pecadores que somos, cheios de falhas, cheios de erros, e seríamos considerados culpados e merecedores da cruz, deveríamos morrer na cruz. Somos pecadores, somos falhos. E Jesus, ele tomou o nosso lugar, ele morreu na cruz por nós, para que fôssemos alcançados pelo seu perdão, para que fôssemos alcançados pela sua misericórdia, para que fôssemos perdoados dos nossos pecados já cometidos e dos pecados que ainda vamos cometer. Porém, não de forma intencional, não porque eu quero errar, ou eu quero, exemplo, enganar alguém, ou eu quero trair alguém, ou eu quero... Não porque queremos fazer isso intencionalmente, mas sim pelos erros que às vezes cometemos sem perceber. O próprio Davi falou isso em Salmo 19, ele disse para Deus: perdoa pelos pecados que eu cometi e por aqueles que eu cometi involuntariamente.
Então o Senhor Jesus, ele morreu pelos nossos pecados. Então tinha que acontecer o que aconteceu, era necessário que Judas o traísse. E quando Jesus o chama de amigo, é porque Jesus entendia que o que tinha que acontecer iria acontecer, e Judas, apesar de ter uma atitude desagradável com o seu amigo Jesus, estava cumprindo até mesmo um propósito naquele momento. E quando Judas escuta a palavra de Jesus chamar ele de amigo, Judas, então, eu imagino que acontece um filme na cabeça de Judas, né? Judas sente o peso do seu erro, né? A consequência de ter traído a Jesus, o seu Salvador, o seu Mestre. E é muito semelhante com a gente, né? Quando a gente erra ou comete alguma falha em relação a um amigo, ou um conhecido, ou um parente, ou até mesmo quando a gente peca contra Jesus, quando a gente comete uma falha ou faz alguma coisa que não deveria ter feito, a gente sente o peso, a responsabilidade de ter traído, seja um amigo ou seja o próprio Jesus. Então e a gente logo vira um filme na cabeça da gente. Por que eu fiz isso? Por que eu cometi tal pecado? Por que eu enganei? Por que eu menti? Por que eu fiz tal coisa? Quando a gente comete esses erros, a gente se coloca nessa condição de passar um filme, de refletir. Por que tomamos essa atitude? Por que tomamos essa decisão? E com Judas aconteceu a mesma maneira. Ele ficou tão desorientado que ele preparou uma forca para se enforcar e tirar a sua própria vida, como todos nós conhecemos na história. Você que está ouvindo, você conhece isso na história. E aqui nós entendemos que se Judas se arrependesse e tivesse clamado por Jesus, assim como Pedro fez, né? Pedro negou a Jesus, porém ele se arrependeu e Jesus o perdoou por ter se arrependido. Judas também, se ele tivesse se arrependido, se ele tivesse no seu coração entendido que o que ele fez era errado e que ele precisava do perdão, ao invés de tirar a sua vida, Jesus o teria perdoado da mesma maneira. E assim como Jesus perdoou a Pedro e Judas não buscou o perdão de Jesus, a gente pode fazer a seguinte análise dentro da palavra de Deus. Eu posso muito bem errar, mas buscar em Jesus o arrependimento do meu erro e procurar não errar mais, porque evidentemente que a gente pode cometer um erro hoje e às vezes até mesmo por um deslize cometer um outro erro depois, mas a gente precisa aprender com os nossos próprios erros. Se eu errei hoje, eu não vou errar mais neste mesmo erro, eu não vou cometer mais esse mesmo pecado, eu não vou desagradar a Deus neste mesmo erro que eu já desagradei uma vez. Eu vou procurar lutar contra esse erro, lutar contra essa minha vontade que desagrada a Jesus para não errar de novo. E então, com o coração arrependido, eu pedi perdão a Deus e Ele me perdoa, como Ele perdoou a Pedro. E no caso, muitas pessoas podem até mesmo agir como Judas, né? Errou, pecou contra Deus ou até mesmo contra um amigo, contra o seu próximo. E de repente não saber lidar com isso e acabar entrando numa depressão, entrando numa crise pessoal ou até mesmo ao ponto de tirar a própria vida, como a gente vê a geração de hoje em dia, né? Muitos jovens que acaba por frustração, por tantas coisas que acontecem ao seu redor, problemas, acaba tirando a sua própria vida. Então a palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração é esse, que a gente possa entender que Jesus ele está pronto para nos perdoar. Essa é a verdade. Jesus está pronto para perdoar a todos que têm um coração arrependido e que decide abdicar ou abrir mão das coisas que desagradam a Deus para servi-lo, para viver e fazer a vontade de Jesus Cristo, e não para ter uma atitude como de Judas, que olhando para o seu erro decidiu acabar com o seu sofrimento dentro do seu entendimento, tirar a sua própria vida. Que a gente possa entender que Jesus ele sempre estará pronto para nos perdoar, que Jesus estará sempre pronto para nos amar, que Jesus estará sempre pronto para nos alcançar. Basta o nosso coração se converter a Ele e confessar a Ele como nosso Senhor, e confessar a Ele que erramos, que pecamos, que fizemos algo que o desagradou, e tomarmos uma posição de não mais fazer isto e de procurar viver sempre a vontade de Jesus Cristo, que é boa, perfeita
e agradável. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe a todos vocês, que vocês tenham um sábado abençoado em nome do Senhor Jesus e um final de semana de vitória na presença de Deus. Fiquem com Deus.